Temos os indicados ao Oscar 2026 com algumas surpresas, algumas coisas interessantes aqui pra se analisar. Agente Secreto fica fora, por exemplo, de roteiro original e entra Foi Apenas um Acidente. Eu coloquei os dois na minha prévia, mas falei que um dos dois eu achava que talvez fosse apenas um acidente, saísse pra entrar ou Blue Moon, ou Sorry Baby, ou A Hora do Mal. Entra Blue Moon no lugar de O Agente Secreto. Por outro lado, o valor sentimental super reconhecido nas categorias de atuação fica de fora de direção de elenco. Eu vou passar, eu só fazendo um panorama geral, depois eu passo por cada uma das categorias. Fica de fora pra uma surpresa, digamos assim, que é a entrada de O Agente Secreto. O que eu acho muito interessante aqui, eu vou comentar melhor lá na categoria de direção de elenco, que eu falava bastante na minha prévia ou durante toda a temporada, que eu não sabia como eles iam agir com essa categoria de direção de elenco, e valor sentimental tem tantos indicados nas categorias de atuação, enquanto O Agente Secreto tem apenas o Wagner Moura. Só que direção de elenco não é sobre grandes elencos estrelados com muitas boas atuações. É muito mais do que isso. Ainda assim, acho que não tiraria o valor sentimental, talvez tiraria outro nome, mas aqui é muito interessante a gente ver isso, né? Valor sentimental reconhecido em direção, sendo indicado em roteiro, melhor filme assim como O Agente Secreto, mas não entra em direção de elenco, O Agente Secreto entra. Já Foi Apenas um Acidente, entra em roteiro, mas não entra em melhor filme, não foi dessa vez que a gente teve 3 filmes internacionais, entra no lugar Fórmula 1. Eu falava sobre essa possibilidade, bom, chega o melhor. Além disso, Amarela ficando de fora, era uma possibilidade boa, mas acaba ficando de fora aqui na categoria de curta live action, assim como Apocalipse nos Trópicos fica fora de documentário, não só ele como Cover Up. Então a Netflix perde esses 2 documentários em uma lista que é bem surpreendente, que também não vai ter 20 mil metros de Andrívica para Andrívica, que era o favorito para vencer essa categoria. Eu falo, documentário é muito difícil de apostar. Esse branch aqui de documentários sempre vem grandes surpresas. Enfim, vamos passar categoria por categoria, mas lembrando que hoje à noite tem live aqui no canal com Diego Qualia, com o Matheus Mans, onde a gente vai analisar as categorias e a gente vai analisar essas surpresas, os direcionamentos do Oscar, alguns direcionamentos que podem parecer meio confusos, porque não é assim, né? É bom a gente ter a noção de que os indicados do Oscar não saem de todo mundo se reunindo e falando, vamos passar mensagens aqui e acolá. Quem vota nessa primeira fase para as indicações são os branches. Então pode ser que o branch de roteiro gostou muito de Foi Apenas um Acidente, mas no geral não gostaram tanto assim do filme, ou gostaram menos do filme. O branch de direção de elenco gostou muito de O Agente Secreto, mais do que o de roteiro. Então não dá para fazer essa lógica de equação, porque se um filme foi indicado à direção, ele tem que ser indicado ao roteiro, já que o outro não foi indicado à direção e pode ser indicado em roteiro. Enfim, só para deixar bem claro que quem vota nessa primeira fase são os branches, e aí os branches vão analisar especificamente cada uma dessas categorias. De cara, o grande derrotado aqui é o Wicked. O Wicked é o grande derrotado aqui. Pode ser porque eles premiaram ou porque eles indicaram o filme na temporada passada, mas esse filme também não foi muito bem aceito. Enfim, vamos falar sobre tudo isso, passar categoria a categoria, começando por canção original, que a gente tem aqui uma surpresa, talvez, que seja a música de Viva Verde, que eu definitivamente não esperava ela entrando. Fica de fora quem? A música de Wicked, né? Wicked, que investiu tanto nas suas músicas e tudo mais, que teve indicações na primeira música, no primeiro filme, na primeira parte, o ano passado, e esse ano fica de fora até em canção original. Trilha sonora, aqui entra Bugônia, que é uma boa trilha, eu falei, um ano muito bom para trilhas, muito difícil de errar, né? Sirha poderia ter entrado, acabou ficando de fora também. Eu coloquei Marty Supreme e falava, Marty Supreme era o filme para sair de trilha sonora. Sai, entra Bugônia aqui no lugar. A gente tem os outros 4 mais favoritos garantidos, né? Frankenstein, Hamlet, Uma Batalha Após a Outra e O Provável Vencedor. Pecadores. Categoria de som aqui. Uma das derrotas de Avatar, né? Avatar foi aquele filme que fez uma grande bilheteria, mas que não tem o reconhecimento de seus anteriores. Não consegue ter aquele impulso, assim como Wicked. São 2 filmes que se esperavam, os 2 grandes blockbusters garantidos para melhor filme e tudo mais. E em muitas categorias técnicas não é exatamente o que acontece. Acho o trabalho de som muito bom de Avatar, fica fora para Frankenstein, que é um bom trabalho, eu acho de Avatar melhor. Além disso, fiz uma aposta ousada aqui, né? Eu falei pra vocês, a aposta em Sirha, que consegue essa indicação na categoria de som. Indicação bem interessante. Além disso, Fórmula 1 que deve vencer, Pecadores e Uma Batalha Após a Outra. Todos indicados aqui embaixo
na descrição do vídeo. Efeitos visuais aqui, uma categoria também que é mais uma derrota para o Wicked, mais uma categoria que o Wicked não é indicado, e é indicado o ônibus perdido no lugar, ou o último ônibus, acho que ele ficou assim em português, enfim, tem crítica aqui no canal, e entra também Jurassic World Rebirth, realmente não esperava. Superman é outro que era bem cotado e fica de fora aqui. Mas os 3 favoritos, Fórmula 1, Frankenstein e Avatar, que devem vencer, são indicados, então não chega a ser grandes surpresas, e a categoria de efeitos visuais eu falei pra vocês que é uma que geralmente a gente tem alguma surpresa, ela é sempre bastante em aberto, esse branch. Categoria de maquiagem e penteado, eu coloquei nas apostas até a Meia-Irmã Feia, falei que essa categoria é muito comum eles reconhecerem filmes de menor repercussão, digamos assim, e é indicado o filme. Eu falei que poderia ser ele ou Kokuho, no final os dois são indicados, e quem sai mais uma vez, o Wicked, parte 2. Os outros 3 favoritos, Frankenstein, Pecadores e The Smashing Machine, indicados. Categoria de figurino, eu apostei na surpresa de Hedda, não acontece, entra Marty Supreme no lugar, o que já era esperado, e mais uma derrota, o Wicked parte 2 fora para a entrada de Avatar, essa eu realmente não esperava. Além disso, Frankenstein, Pecadores, Hamnet, que aparecem em praticamente todas as categorias técnicas, acabam sendo indicados também. Categoria de design de produção, mais uma que o Wicked fica de fora. Colocava uma batalha após a outra, ou Avatar correndo por fora nessa categoria, entra uma batalha após a outra e sai o Wicked. Eu achei que se fosse pra sair um, sairia Marty Supreme, mas é essa derrocada completa que o Wicked realmente não foi nem um pouco aceito pela academia, pela indústria como um todo. Categoria de fotografia, aqui mais uma indicação brasileira, Adolfo Veloso, como esperado, né? Eu falava sobre a possibilidade de entrar nessa categoria Fórmula 1 ou Hamnet, mas no final entraram justamente os 5 que eu apostei. Então, uma das categorias que eu consegui aqui gabaritar, feliz pela entrada do brasileiro e feliz por serem ótimas fotografias aqui. Não ficaria triste com Hamnet ou Fórmula 1, também acho que é um ano muito bom para muitas fotografias. Categoria de montagem, aqui uma possível surpresa, digamos assim, essa categoria que é tão importante que eu falei para vocês que provavelmente seriam os favoritos ao Oscar, os 4 favoritos, e mais Fórmula 1 como essa montagem do grande blockbuster, digamos assim, né? A montagem de grande escala, de muitos planos, de grandes planos, muitas vezes, de planos muito fechados. Então, toda essa alteração que vai acontecendo durante todo o filme, principalmente na corrida, o branch de montagem gosta bastante disso. Mas quem sai aqui não é Fórmula 1, quem sai é Hamnet na categoria de montagem, o que eu não acho uma escolha ruim, dizendo em questão de qualidade. Não acho a montagem de Hamnet ruim, mas eu acho que o filme ele tem alguns problemas até de montagem até chegar em seu grande final. Entra no lugar o valor sentimental, eu falei dessa possibilidade. Falei pra vocês a possibilidade de entrar uma montagem mais chamativa, digamos assim, como o caso de Dinamite, como A Hora do Mal, uma montagem que chama a atenção para a montagem, o roteiro, inclusive, chama a atenção para a montagem, essas quebras de tempo, de ponto de vista e tudo mais, ou de ir para um lugar de indicar uma montagem muito mais sensível, digamos assim, que é de valor sentimental, mas que tem alguns truques muito interessantes dentro dela, né? Inclusive, essa montagem que vai retirar o protagonista ou um dos personagens principais, que é o Stellan Skarsgård, em determinado momento do filme, mas fazer a presença dele continuar sendo sentida. Enfim, acho uma montagem melhor do que a de Hamnet, acho interessante essa escolha aqui, mas não acho que chega a ser uma grande surpresa. Direção de elenco, aí sim, eu acho que é uma pequena surpresa. O Agente Secreto tava no bolo, mas se fosse pra sair um dos 5 filmes, e se fosse pra sair um dos 5, provavelmente seria Valor Sentimental, não sairia Pecadores uma batalha após a outra, Hamnet e Marty Supreme, então a troca de um internacional pelo outro, mas eu achei que poderia sair Valor Sentimental pra entrar Frankenstein, por exemplo, né, que vem sendo reconhecido também nessa categoria, sindicato e tudo mais, ou o próprio Wicked, se tivesse alguma força, já que o Wicked foi muito reconhecido no SEG do ano passado, mas não foi no SEG desse ano. Entra aqui o Agente Secreto, e aqui acho que vale a pena a gente até dar uma paradinha pra falar disso. Comentei muito com vocês sobre a direção de elenco não ser só grandes elencos com grandes atuações. A direção de elenco, ela envolve muito mais do que isso. Direção de elenco tá também no reconhecer possibilidades dentro desse elenco, às vezes em personagens que nem são personagens centrais, ou de reconhecer atores, chamar atores, né? Montar esse casting baseado em atores que, por exemplo, não está acostumado a trabalhar com cinema. Aqui, um exemplo claro da Tânia Maria, ou de um elenco
elenco que muitas vezes não é conhecido, mas parece que encaixa tão bem dentro do filme. Isso tem muito a ver com direção de elenco, além de, claro, de um trabalho invisível, de um trabalho que a gente nunca vai saber, um trabalho por trás das câmeras. Então, eu acho muito justa essa indicação aqui de O Agente Secreto. Acho muito justa mesmo, gosto bastante dessa indicação, fico muito feliz. O Valor Sentimental não é indicado aqui como era esperado, apesar de conseguir tantas outras indicações e algumas inesperadas, como a categoria de montagem. Esse sobe e desce de o que é indicado, o que não é indicado, é muito complicado, e é muito complicado, inclusive, para analisar quem é o real favorito para filme internacional. Hoje, apesar da indicação do Joaquim Trier em direção, apesar da não indicação de O Agente Secreto em roteiro, hoje é muito difícil saber qual dos dois filmes é o favorito, qual dos dois filmes vai vencer. A gente viu muitas vezes durante essa temporada também, em temporadas passadas, que as indicações não necessariamente refletem na fase 2, não refletem exatamente nos vencedores, porque lá na fase 2, aí todo mundo vota em todas as categorias, e lá na fase 2, muita gente que não viu muitos desses filmes vão ver esses filmes, né? Então é um outro jogo, mas hoje fica muito claro que a disputa, como a gente já esperava, é Valor Sentimental, O Agente Secreto, foi apenas um acidente, cai, No Other Choice, nem indicado, enfim, a gente já chega lá. Passando para a categoria de documentário, aqui eu acertei 3, inclusive aqui era a minha aposta mais ousada de Mr. Nobody Against Putin, The Alabama Solution e A Vizinha Perfeita, que agora talvez seja o favorito de fato dessa categoria, porque o favorito era 20 mil metros para Andrivka, que fica de fora, né? A gente viu nos últimos anos tantos documentários sobre a Ucrânia e tudo mais, eu não assisti esse ainda, inclusive venceu 2 anos seguidos, né? Documentários que refletiam a relação da guerra da Ucrânia e tudo mais, e acaba ficando de fora aqui. Entra no lugar Cutting Through Rocks e entra também Come See Me in the Good Light, esse que tem distribuição já garantida, tá para estrear aqui no Brasil. Cover Up fica de fora e também Apocalipse nos Trópicos. A Netflix no final só consegue pegar um filme em documentário, eu achei que entraria 2, acaba entrando um só. Categoria de animação, barbada da temporada, tô há meses apostando nesses 5 filmes, são 5 filmes que a gente sabia que ia entrar, entram esses 5 mesmos. E na categoria de filme internacional, eu fiz uma mudança, né, da semana passada para essa mudança, tirando No Other Choice, tirando um filme da Neon e colocando a voz de Hind Rajab no lugar. Durante muitos meses eu coloquei a voz de Hind Rajab e deixava Sirha de fora. Com a pré-lista, coloquei Sirha dentro, tirei No Other Choice, que foi perdendo força e acaba sem nenhuma indicação. Mais uma vez aconteceu com Decisão de Partir, aconteceu com A Criada, aconteceu com, enfim, Old Boy, com tudo que o Park Chan-wook parece que ele vai ter chance de ser indicado, ou esse é o ano do Park Chan-wook ser indicado para filme internacional. No final, ele não é indicado. Consegui acertar aqui os 5, uma lista que tá meio difícil, na verdade tinha uma vaga meio em aberto, mas confirma essa queda de No Other Choice e a Neon colocando 4 filmes aqui, né? A Neon só não conseguiu colocar os 5, mas colocou 4, muita força mesmo. Passamos para as categorias de roteiro, a grande derrota talvez de O Agente Secreto, né? Se a grande vitória de O Agente Secreto foi a confirmação das indicações que a gente já esperava em filme internacional, ator e melhor filme muito emblemático, inclusive, e diria mais do que isso, a direção de elenco que era mais inesperada, aqui em um roteiro original se esperava O Agente Secreto dentro e se fosse pra sair alguém que foi apenas um acidente, né? Justamente porque foi apenas um acidente, vinha nessa queda. Inclusive, quando aparece o Foi Apenas um Acidente aqui na lista de roteiro original, eu comecei a ficar assim, será que a academia gosta mais desse filme do que do Agente Secreto? Será que a academia, de forma geral, ela vai reconhecer muito do que tá acontecendo também no cenário lá no Irã, e isso poderia se refletir em indicações pro Jafar Panahi, mas no final acaba sendo uma indicação quase isolada, né? O filme é indicado a filme internacional e aqui em roteiro, onde ele meio que não tem nenhuma chance. Os 3 favoritos aparecem, né? 2 internacionais, o Valor Sentimental aparece, junto com os favoritos aqui, Marte Supreme e Pecadores. E dizia, a possibilidade de um filme independente entrar. Eu preferia que fosse Story Baby, mas entra Blue Moon no lugar. Blue Moon que muita gente, inclusive, achava que poderia pegar uma vaga para melhor filme, mas fica só em melhor ator e melhor roteiro original, o que é um grande feito para esse filme do Linklater, que é um filme que estreia muito cedo em festival, que vem lá do começo do ano e consegue uma força, um respiro nesse final, essa campanha de final de ano, e consegue essas indicações. Roteiro adaptado, 5 de 5, né? Barbada, mais uma. Other Choice caiu a partir do momento que No Other Choice caiu, a partir do momento que a Netflix abandonou basicamente a campanha de Vivo ou Morto para focar em Sonhos de Trem e Frankenstein, entram os 2 junto com os 3 favoritos. Então, aqui já era bastante esperada essa lista. Atriz coadjuvante, mais uma derrota gigantesca para o não indicado
Wicked Parte 2. Falei pra vocês sobre a possibilidade da Ariana Grande ficar de fora. Falei no vídeo dessa semana, falei, hoje se for pra alguém sair dessa lista, não é Inga Lilez, não é O Homem no Meu Saco, é a Ariana Grande. O filme tá em queda livre e ela vem perdendo força. No começo da temporada parecia que era a favorita pra ganhar. E aí foi caindo, e no final não consegue a indicação. Eu até citei na live da semana passada que me lembrava um pouco o caso, apesar de lá Lady Gaga ter conseguido as indicações, mas que eu achava que poderia acontecer com a Ariana Grande o que aconteceu com a Lady Gaga com Kazaguchi, e ela acaba ficando aqui de fora, entra no lugar a Elle Fanning, né? Parecia que ia perdendo força, sindicato, ia perdendo força em tudo que era lado, com o próprio BAFTA, mas no final, na academia, ela consegue o reconhecimento, indicação dupla para valor sentimental aqui. Fico muito feliz, acho a atuação da Ariana Grande bem legal, bem interessante dentro de Wicked, mas acho a da Elle Fanning muito melhor, acho a Odessa que ficou de fora muito melhor, acho outras muito melhores, nessa que é pra mim a categoria mais forte desse Oscar. Categoria de ator coadjuvante, grande surpresa aqui também, né? Uma grande, gigantesca surpresa que é a presença do Delroy Lindo. Falava muito dele no começo da temporada, eu coloquei ele na minha primeira prévia, acho que lá de outubro, se eu não me engano, eu achava que ele seria um nome muito forte, e ele meio que desapareceu. Se fosse pra aparecer alguém como surpresa de Pecadores, parecia que era o caso do Miles Canton, mas a gente sempre tem surpresa na academia, a gente tem prévias com as outras premiações, a gente tem prévias com o sindicato, a gente tem prévias com o Globo de Ouro, Critics' Choice, mas na hora H são outros votantes, outro reconhecimento, outros relacionamentos com esses atores, e a gente tem o Paul Mescal aqui de fora. Muita gente se incomoda com o Paul Mescal dizendo que ele é protagonista e não coadjuvante no filme. Não sei se eu concordo, eu acho que ele é muito presente, mas ainda assim eu acho que ele poderia ser enquadrado como coadjuvante, mais inclusive até do que o Stellan Skarsgård. Então a gente tem os 4 nomes principais, com Sean Penn, Benicio Del Toro, Stellan Skarsgård e Jacob Elordi. Eu colocava o Paul Mescal já na minha última prévia como 5º nome, digamos assim, mas não esperava ele ficando de fora, e se fosse pra ficar de fora, eu não esperava que fosse pro Delroy Lindo. Ainda assim, acho muito interessante essa indicação. Gosto da atuação do Paul Mescal, gosto muito da indicação do Delroy Lindo. Atriz, aí pra mim, uma das grandes torcidas de nariz dessa temporada, né? Muita gente fala, Chase Infinity deveria ser coadjuvante, não principal. Pode ser, é uma argumentação, mas eu acho uma atuação muito boa. Agora, a Kate Hudson, com essa campanha desesperada, que eu falei da possibilidade da indicação dela, e se fosse pra entrar no lugar de alguém, seria da Chase Infinity. Essa campanha desesperada pra ela, por Song Sang-Blue, pra mim é só muito absurdo. É um filme que tem os seus momentos divertidinhos, vai ser um filme bastante popular, provavelmente, mas é um filme meia boca, né? Um filme qualquer coisa, não gosto dessa indicação, acho a atuação dela ok, mas é aquela atuação que o filme em si não ajuda muito. Mas não chega a ser uma grande surpresa, né? Porque ela vinha ganhando essa força de última hora e consegue a indicação. Ator, indicação para o Wagner Moura, e junto com ele, os 4 nomes que estão junto com ele a temporada inteira, né? A gente vê como a categoria de melhor ator, ela parece que foi se tornando meio que uma barbada. O Jesse Plemons queria aparecer aqui e ali, muita gente ainda confiava no Joel Edgerton, mas eu falava, essa categoria parece que os 5 nomes são muito sólidos. Assim como eu acreditava também na categoria de coadjuvante lá, a gente foi surpreendido, assim como eu acreditava também na categoria de atriz, ainda que a Kate Hudson viesse num crescimento. Categoria de direção, eu falava sobre as possibilidades para essa última vaga. Falava que achava que o Joaquin Trier era o principal indicado para categoria para direção, sendo um filme internacional, que a academia veria ele dessa forma. Falei sobre, claro, os 3 favoritos aqui, né, principalmente o Thomas Anderson, que deve vencer, e dizia que tinha uma última vaga em aberto. E aí a gente tinha a possibilidade de mais um diretor em filme internacional com o Kleber ou com o Panahi. A gente tinha a possibilidade que eu coloquei nas minhas apostas do Del Toro como esse meio termo, né, um filme americano mais um diretor internacional, ou a gente tinha essa indicação que é até mais tradicional com o Josh Safdie aqui, que também apareceu na lista do sindicato e tudo mais, que eu acho uma opção melhor do que o Del Toro, né? Eu gosto muito de Martin Supreme, gosto até de Frankenstein, mas acho a direção de Martin Supreme muito melhor, e é muito a cara dele, assim, também. Então, no geral, acho uma lista que ela acaba sendo uma lista um pouco mais tradicional, né? Então a gente tem meio que o diretor internacional, a gente tem uma diretora, a gente tem um diretor negro e 2 diretores americanos, mas no geral acho uma lista muito boa, assim, acho uma lista de qualidade muito boa mesmo. E indo para melhor filme, uma possibilidade que a gente já vinha debatendo bastante. Será que foi apenas um acidente? Vai ser mesmo indicado? Será que o que está acontecendo no Irã vai pesar a favor do filme? Ou ele
vem demonstrando esse desgaste, esse enfraquecimento durante a temporada, e é algo que eu não coloquei nas minhas apostas, mas abria essa vaga. Eu falava, se é pra um dos 10 filmes sair, é pra ser Foi Apenas um Acidente. É o que vai acontecer. Os outros 9 eu colocava como filmes muito mais certos. E aí surgia outras possibilidades aqui, né? Uma Hora do Mal, que acaba ficando apenas com a indicação da Amy Madigan no final, ou o Fórmula 1. Fórmula 1, ele poderia ser esse filme garantido aqui com essa 10ª vaga, se a Apple tivesse investido nele a temporada inteira. Parece que a Apple ficou com medo de investir nesse filme em categorias principais, pensando que Avatar e Wicked seriam esses 2 grandes fenômenos que conseguiriam indicação. No final, Avatar não vira esse fenômeno, apesar da grande bilheteria, mas dentro da indústria ele não é tão bem aceito, um filme que eu gosto muito, e o Wicked derrete completamente. E aí, o que sobra é Fórmula 1, que a gente olhava falando, Apple, por que você não está fazendo campanha para esse filme? É um filme de grande impacto, que vai ser muito reconhecido nas categorias técnicas, e é um filme de aceitação dentro da indústria e de grande aceitação pelo público também. E aí, no final, a Apple começa a investir mais no filme nas últimas semanas. Eu achei que, por ser muito tardiamente, talvez não conseguisse indicação. No final consegue, no final a lista ela acaba sendo um pouco mais tradicional também. Então a gente tem meio que a lista de sempre que vem acontecendo. Os 2 filmes internacionais em valor sentimental e o Agente Secreto. O blockbuster, né, com mais cara de blockbuster em Fórmula 1. O filme que preenche a cota do filme independente com Sonhos de Trem. O filme que é a sátira mais engraçadinha, sátira política para ser mais engraçadinha e ácida com o Bugônia. E além desses, os filmes que geralmente aparecem, né? O filme da Netflix de grande investimento do Del Toro, a fantasia, que a academia gosta muito do Del Toro com Frankenstein. E aí os filmes meio com a cara do Oscar, entre muitas aspas, né? Porque eu acho que não são, passam longe de serem filmes Oscar bait e tudo mais. Inclusive a gente tem em Pecadores um filme de gênero, mas que vinha com toda essa força. Uma Batalha Após a Outra, um filme que reverencia muito o cinema da década de 70, mas que vinha com muita força. Hamlet, que vinha com muita força, uma adaptação literária. E March Supreme também, que é esse filme bastante, com a cara dos filmes que são bastante indicados, um filme que eu gosto muito. Então, acho uma safra muito boa, acho uma lista final muito boa. Colocaria Foi Apenas um Acidente aqui, ou no lugar de Sonhos de Trem, ou no lugar de Bugônia, ou no lugar do próprio Fórmula 1. No final, acaba preenchendo as caixinhas que a gente está acostumado. Blockbuster, 2 internacionais, 1 independente, uma sátira política. Esses filmes meio que são os filmes com menos chance, e aí os filmes com mais chance, os 5 principais, muitas vezes, digamos assim. Ainda que eu acho que o Sentimental, Agente Secreto tem mais força, não pra vencer essa categoria, acho que não tem a menor chance, mas tem mais força do que filmes internacionais em alguns outros anos anteriores. Enfim, finalizamos assim a lista de indicados ao Oscar, minha análise mais rápida aqui, hoje à noite, live pra gente fazer um debate mais amplo, e com mais cabeças pensando também, conversando com o Diego, que pensa muito diferente de mim em muitos filmes, em muitos aspectos, com o Matheus Mans também, que pensa muito diferente da gente, e em alguns pontos a gente converge. Vai ser bem interessante esse debate hoje à noite. Espero vocês lá, 7h30 da noite aqui no canal, por hoje é isso aí, corta.